É muito bom estar com você outra vez para compartilharmos da palavra de Deus e falar sobre como crescer em sua fé e se tornar a pessoa que Deus quer que você seja. E eu quero dizer que começamos a vida cristã pela fé e devemos continuar pela fé. A Bíblia diz que andamos pela fé, vivemos pela fé e tudo é pela fé. Agora, o que isso quer dizer? Quer dizer confiar em Jesus e olhar para Ele como autor e consumador da nossa fé e que nos dá fé e que coloca fé em nosso coração e colocamos os nossos olhos somente nele, caminhando com Ele, andando com Ele e crescendo com Ele. Quando eu aceitei a Jesus, eu era um universitário e Deus mudou a minha vida e várias coisas me ajudaram. E eu vou falar dessas coisas. Eu já falei do relacionamento face a face, quando você tem um amigo, alguém que está ao seu lado e te ajuda a crescer em Cristo. E semana passada nós falamos sobre como você precisa de um pequeno grupo de pessoas para compartilhar seu coração, ser transparente, como eles podem te ajudar e você pode ajudá-los a crescer em Cristo e um compartilha com o outro. E tem outra coisa que vai te ajudar a crescer na fé e se tornar quem Deus quer que você seja, que é a importância de uma igreja, de um grupo local de pessoas que se reúnem, que se encontram para adorar ao Senhor. Agora, isso é diferente de ter apenas um indivíduo como amigo ou um pequeno grupo. Estamos falando de um corpo maior de pessoas, um grupo maior de pessoas. E eu sei que, em alguns lugares, alguns países, você não pode ter uma congregação local que se reúne dessa maneira. Mas você ainda precisa se identificar com outros através do WhatsApp, ou redes sociais, ou pela televisão. Se você puder se relacionar e se conectar com um grupo maior de pessoas, vai ser uma bênção para você. Tem uma passagem na Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, que diz: "Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros." E existe um certo nível de encorajamento que vem através de uma congregação, um grupo maior de pessoas, um corpo, mais do que um indivíduo ou um pequeno grupo. Tem um certo tipo de encorajamento que você só recebe nesse tipo de reunião. E quero encorajar você a participar não só de um relacionamento face a face ou um pequeno grupo, mas estar envolvido em uma igreja local onde a Bíblia é pregada, a palavra de Deus é ensinada, Jesus Cristo é exaltado e aonde você pode ser encorajado. E por que é importante ir a uma igreja local? Algumas pessoas dizem: eu não preciso ir para a igreja local, lá só tem hipócritas. Você não tem como ir aonde não existam hipócritas. Eles estão em todos os lugares. Então você precisa fazer parte de uma congregação local, uma igreja local, um grupo de pessoas que vai te ajudar a crescer. Agora, não existe igreja perfeita, porque a igreja é composta de pessoas. E aonde existem pessoas, o perfeito não vai existir, porque todos nós, incluindo a mim mesmo, se você andar muito comigo, você vai ver que tenho fraquezas, que eu caio e não faço tudo perfeito. Todos somos pecadores, salvos pela graça de Deus. E se você conhecer minha esposa, ela te fala rapidinho que eu tenho muitas fraquezas e que preciso melhorar em várias áreas da minha vida. E essa é uma das razões pela qual eu preciso de uma congregação local. Então, por que é importante ir para uma igreja local, participar de um corpo local de cristãos onde você se encontra com eles? Sabe por quê? Porque Deus nos dá líderes. Em Efésios capítulo 4, fala dos dons de Deus para a igreja. Ele dá líderes para a igreja. Diz que ele dá apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. Agora, eu sou um evangelista e a Bíblia diz que ele trabalha nas pessoas e dá dons para aquelas pessoas e ele dá aquelas pessoas para liderar uma igreja. E você vai ver que Deus vai dar líderes preciosos para te ajudar a crescer em Cristo. E é importante, especialmente pastores e mestres,
São eles que vão te ajudar a crescer em Cristo. Você precisa de um pastor, alguém que pode te pastorear e um mestre que pode te ensinar a palavra de Deus, te ensinando sobre a palavra de Deus. E você nunca vai crescer em sua fé até aprender a palavra de Deus. Então, uma das coisas mais importantes para nós é ter alguém que conhece a Bíblia e que pode nos ensinar a Bíblia, que pode nos ensinar o que é que as Escrituras estão nos dizendo. Então, Deus dá pastores para a igreja com esse propósito e dá mestres para a igreja com esse propósito. Então, a primeira coisa que eu acredito que é importante é que temos que entender que Deus nos dá líderes espirituais que nos ajudam a crescer em nossa fé em Jesus Cristo. E você vai para a igreja, escuta a palavra de Deus sendo pregada e vá para uma igreja onde prega-se a palavra, aonde se ensina a Bíblia. Você vai para essa igreja e você cresce em sua fé em Jesus Cristo. É importante que você tenha um líder, um pastor que conhece a palavra, que te ensina a Bíblia e te ajuda a crescer em sua fé. A segunda coisa é a própria Bíblia. Falamos da importância de pastores e mestres, mas você precisa aprender a Bíblia. E alguns de vocês talvez nunca tiveram uma Bíblia. Encontre outros cristãos que vão te ajudar a ler a Bíblia, aprender da Bíblia e da palavra de Deus. Acho que é muito importante que você não só vá para a igreja, mas vá para uma igreja onde ensinam a Bíblia regularmente, onde a Bíblia é aberta e as pessoas pregam da palavra de Deus. Aí o que acontece é que a nossa fé não está no que eu tenho para dizer, mas no que a Bíblia tem para dizer. A Bíblia é a palavra do Deus vivo e você precisa ouvi-la. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. Então, enquanto você aprende a Bíblia, isso vai te ajudar a crescer em sua fé para que você se torne quem Deus quer que você seja. Mas existe uma razão também que é muito importante, que é a terceira razão para estar envolvido na igreja local. É que você precisa ser encorajado pelo corpo de Cristo. Provavelmente essa é uma das coisas que mais me ajudou, não só no começo da minha caminhada cristã, mas durante a minha vida cristã. Eu sou membro de uma certa igreja já faz 33 anos. E uma das razões é porque são pessoas de oração. E a igreja é chamada de casa de oração. E esses queridos amigos me encorajam orando por mim. Eles me encorajam orando pela minha vida. Quando tenho dificuldades, quando estou em apuros, quando minha vida é ameaçada. E a igreja orou por mim. Ter uma congregação, um grupo local de pessoas que me conhece, sabe o que estou fazendo e o que estou passando e que oram por mim, tem sido algo que me ajudou muito. Então quero te encorajar a ter um grupo de pessoas mais amplo que ora por você. Meu pastor faz isso regularmente. Quando alguém está sofrendo com necessidade, ele chama a igreja para orar pela pessoa, colocando aquele grupo de pessoas para orar por várias circunstâncias. Então existe encorajamento através da oração do povo de Deus. Mas não é só isso. Também existe encorajamento quando você está em um grupo que você pode abrir o seu coração para eles e eles podem abrir o coração deles para você. É muito encorajador quando você está em um lugar onde o foco é Jesus Cristo e você está reunido com os outros, adorando e cantando, ouvir a palavra de Deus e depois compartilhar e ter aquela comunhão um com o outro. É uma grande bênção quando você tem outras pessoas que amam a Jesus e passam por dificuldades, conquistam vitórias que podem te ajudar e te encorajar. E isso é parte do propósito da igreja. E na realidade é isso que Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz. O que é muito interessante sobre essa passagem nas Escrituras é que antes do próximo capítulo, que é o capítulo 11, é um capítulo que fala de grandes homens e mulheres da fé. Fala de Noé, fala de Abraão, fala de Moisés, fala de grandes homens e mulheres que caminharam, viveram pela fé, cresceram na fé e se tornaram o que Deus queria que eles fossem. E se você for ser assim também, você precisa de outras pessoas te encorajando,
te ajudando para que você seja o que Deus quer. Então hoje quero te encorajar a encontrar uma igreja local. Seja parte dessa igreja local e cresça em sua fé, se tornando um homem e uma mulher de fé. Alguns estão pensando: eu estou muito distante, eu acabei de me converter. Escute, você vai crescer. Vai sim. Sempre tem uma pessoa para te ajudar, um pequeno grupo para te abraçar e uma igreja local onde a Bíblia é pregada e ensinada e pessoas te encorajam e os líderes ali te ajudam a se tornar o que Deus quer que você seja. Então vá e cresça em sua fé. Não deixe de se reunir com outras pessoas, mas vá para a igreja, faça parte dessa igreja, se envolva nessa igreja e permita que a igreja te ajude a crescer em Jesus Cristo. E você vai crescer. Deus te abençoe.